Você sabia que, segundo pesquisas internacionais, cerca de 1 em cada 10 adultos no mundo já convive com diabetes e que mais de 50% dessas pessoas não sabem que têm a doença? Agora imagine que algo tão comum e aparentemente saudável quanto a fruta que você coloca no prato todos os dias pode ser um dos fatores que aceleram ou desaceleram essa condição. Parece contraditório, não é? Afinal, fruta não é sinônimo de saúde? Pois é justamente aqui que a ciência nos surpreende. Muita gente ainda acredita que, ao receber o diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes, precisa cortar todas as frutas do dia a dia. Essa ideia assusta e faz muita gente evitar alimentos que, na verdade, poderiam trazer enormes benefícios. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Pessoas que deixam de comer maçã, pera ou morango, mas continuam consumindo biscoitos, pães e sobremesas industrializadas. Já percebeu como essa troca não faz sentido? Estudos populacionais robustos mostram que quem consome frutas regularmente tem menor risco de hipertensão, AVC, doenças cardíacas e até alguns tipos de câncer. O que realmente importa é compreender como cada fruta se comporta no organismo e como ela impacta a glicemia. É aqui que entram dois conceitos fundamentais: índice glicêmico e carga glicêmica. O índice glicêmico indica o quanto a glicose no sangue sobe após a ingestão de um alimento. A carga glicêmica vai além, pois leva em conta não só a velocidade de absorção, mas também a quantidade de carboidratos por porção, o que reflete melhor a realidade de uma refeição. Quando alguém com diabetes consome uma fruta de baixo índice glicêmico, como maçã, pera ou cereja, a glicose se eleva de forma lenta e gradual, evitando picos de insulina e prevenindo aquela hipoglicemia de rebote que muitas pessoas temem. Por outro lado, se você come uma fruta com índice glicêmico mais alto, como melancia ou abacaxi, o aumento da glicose é mais rápido. Isso significa que é preciso ajustar a porção ou equilibrar os outros carboidratos ao longo do dia, e não simplesmente eliminar a fruta do cardápio. Faz sentido se privar de nutrientes valiosos quando existe a opção de controlar a quantidade? A maioria das pessoas já passou por momentos em que decidiu cortar alimentos de forma radical e, depois de um tempo, sentiu uma vontade incontrolável de compensar, resultando em exageros. Essa restrição não apenas torna a dieta mais difícil, como pode trazer o efeito contrário, aumentando o risco de descontrole glicêmico. As frutas oferecem vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras que desempenham um papel essencial no organismo. As fibras, por exemplo, ajudam a reduzir a absorção dos açúcares, a melhorar o trânsito intestinal e a controlar o colesterol. Elas funcionam como uma barreira natural, diminuindo a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea. Se você já teve aquela sensação de energia estável durante a manhã, depois de comer uma maçã com casca, sabe do que estou falando. Essa mesma maçã, se transformada em suco, perde grande parte das fibras e faz a glicemia subir muito mais rápido. E é por isso que, em vez de abolir as frutas, o ideal é aprender a consumi-las de maneira consciente. Pergunte-se: será que o medo de comer uma laranja inteira não é muito maior do que o impacto real que ela pode ter na sua saúde quando ingerida com calma e moderação? Uma estratégia prática é incorporar frutas de baixo índice glicêmico em lanches intermediários, como uma pera ao meio da tarde ou morangos no café da manhã, sempre acompanhados de alimentos ricos em proteínas ou gorduras boas, como iogurte natural ou castanhas. Essa combinação mantém a glicose mais estável e prolonga a saciedade, algo que a maioria das pessoas deseja no corre-corre do dia. Outra dica é variar as cores das frutas. Cada cor representa um conjunto diferente de fitonutrientes que atuam como antioxidantes e anti-inflamatórios. Quando você monta um prato com morangos vermelhos, kiwi verde e mirtilos roxos, está oferecendo ao corpo um verdadeiro arsenal de proteção contra os danos dos radicais livres.
E não é apenas a ciência que confirma esses benefícios. Na prática clínica, vejo pessoas que transformam completamente a relação com a alimentação quando entendem que moderação é mais eficaz do que exclusão. Já atendi pacientes que voltaram a incluir frutas e, junto com outras mudanças no estilo de vida, conseguiram reduzir a necessidade de medicamentos, controlar o peso e melhorar o bem-estar geral. Isso não é promessa milagrosa, é simplesmente o corpo respondendo ao equilíbrio. O importante é lembrar que nenhuma fruta sozinha causa descontrole glicêmico quando consumida, na quantidade adequada e dentro de um plano alimentar equilibrado. O que realmente pesa é o conjunto: excesso de carboidratos refinados, sedentarismo, falta de planejamento. Se você já percebeu que é difícil resistir a doces industrializados quando está com fome, experimentar frutas frescas, combinadas com fibras e proteínas, pode ser uma solução mais saborosa e saudável para o dia a dia. Portanto, em vez de temer as frutas, é muito mais inteligente conhecê-las. Saber quais opções têm menor impacto glicêmico, como as frutas vermelhas, e aprender a ajustar a porção das que têm índice mais alto, permite que você desfrute de sabores variados sem abrir mão do controle da saúde. Essa consciência, mais do que qualquer dieta restritiva, é o que realmente faz diferença a longo prazo para quem convive com diabetes ou pré-diabetes e deseja qualidade de vida. Quando falamos em frutas que realmente fazem diferença no controle da glicemia, algumas se destacam de maneira impressionante. Cerejas, abacate, goiaba, maçã e maracujá não estão no topo dessa lista por acaso. Cada uma delas reúne características que ajudam o corpo a lidar melhor com a glicose, além de trazer outros benefícios que muitas vezes passam despercebidos. É curioso pensar como algo tão simples e acessível pode ter tanto impacto na saúde de quem convive com diabetes ou pré-diabetes. As cerejas, por exemplo, possuem um índice glicêmico baixo e são ricas em antioxidantes e potássio. Além de contribuírem para a saúde cardiovascular, elas ainda oferecem melatonina, um hormônio que regula o sono. Quem nunca passou noites mal dormidas e percebeu que no dia seguinte a vontade de comer doces parecia maior? Dormir melhor não só melhora a disposição, mas também ajuda no controle da fome e na estabilidade da glicemia. O abacate é outro alimento poderoso. Apesar de ser calórico, é fonte de gorduras boas que aumentam o colesterol bom e reduzem o ruim, ao mesmo tempo em que melhoram a resistência insulínica. É um alimento que pode ser usado de formas criativas, em fatias no pão integral, em vitaminas com leite vegetal ou até em pratos salgados como guacamole. A chave está em respeitar a quantidade, pois mesmo alimentos saudáveis podem contribuir para ganho de peso se consumidos em excesso. A goiaba é uma fruta subestimada que oferece um índice glicêmico muito baixo, fibras abundantes e antioxidantes como o licopeno e a vitamina C. Esse conjunto ajuda não só no controle da glicemia, mas também na prevenção de doenças cardiovasculares e até na saúde da próstata. Quem vive em cidades grandes e enfrenta o estresse do dia a dia pode encontrar na goiaba uma aliada para fortalecer o sistema imunológico e manter o intestino em bom funcionamento. Já a maçã, tão comum e acessível, carrega uma vantagem extraordinária: seus efeitos prebióticos. Ela alimenta as bactérias boas do intestino, que, por sua vez, influenciam diretamente no metabolismo da glicose, na redução da inflamação e até no humor. Comer uma maçã com casca no meio da tarde, em vez de recorrer a um pacote de biscoitos, pode parecer um gesto pequeno, mas é exatamente esse tipo de escolha que, repetida todos os dias, muda a trajetória da saúde a longo prazo. O maracujá fecha essa lista com um papel duplo. Além de ajudar no controle da glicemia, por ter baixo índice glicêmico, é conhecido por reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Estudos apontam que compostos presentes em suas sementes podem aumentar a sensibilidade à insulina.
Imagine o impacto de uma fruta que, ao mesmo tempo, acalma a mente e auxilia no metabolismo. Quem lida com diabetes sabe como os momentos de estresse e preocupação podem disparar a glicemia. Incluir maracujá em sobremesas leves ou até como suco natural sem adição de açúcar é uma forma prática de unir sabor e saúde. Essas 5 frutas representam um verdadeiro arsenal contra os efeitos do descontrole glicêmico. A maioria das pessoas já viveu aquele ciclo de energia oscilante, em que se come algo doce, e pouco tempo depois, a fome retorna ainda mais intensa. Quando se escolhe frutas como essas, o corpo recebe fibras, vitaminas e antioxidantes que prolongam a saciedade e reduzem os picos de glicose. É aqui que surge a oportunidade de criar novos hábitos. Fazer pequenas substituições no dia a dia, como trocar um doce ultraprocessado por uma porção de cerejas ou incluir abacate em uma refeição, pode parecer simples demais, mas a ciência já mostrou que é exatamente essa consistência que traz os maiores resultados. Um desafio interessante que você pode aplicar é escolher 2 dessas frutas e consumi-las todos os dias durante uma semana, em diferentes horários. Anote como se sente em relação à disposição, à saciedade e ao sono. Muitas pessoas relatam que percebem mudanças em poucos dias, especialmente na redução daquela vontade constante de beliscar algo doce. Essa é a prova prática de que, quando você conhece e utiliza os alimentos certos, não precisa viver preso à ideia de restrição. É possível comer bem, saborear diferentes frutas e, ao mesmo tempo, cuidar do equilíbrio da glicemia. Algumas frutas exigem mais atenção de quem convive com diabetes ou pré-diabetes. Isso não significa que sejam vilãs ou que devam ser banidas para sempre, mas é fundamental conhecer o impacto que elas podem ter na glicemia e saber como consumi-las com equilíbrio. Entre as que pedem mais cautela estão uva, manga, abacaxi, banana e melancia. Todas são nutritivas e oferecem vitaminas, minerais e antioxidantes, mas o índice e a carga glicêmica mais elevados podem provocar picos de açúcar no sangue quando ingeridas em quantidades maiores ou sem a devida combinação com outros alimentos. As uvas, por exemplo, contêm resveratrol, um composto com propriedades antioxidantes que protege o coração e pode até auxiliar no controle da pressão arterial. Ainda assim, o índice glicêmico moderado e a carga glicêmica relativamente alta exigem moderação, pois a frutose concentrada em pequenas porções pode elevar a glicose de forma rápida. Uma alternativa inteligente é comer uvas acompanhadas de castanhas ou de um pedaço de queijo magro, para que a presença de gorduras e proteínas diminua a velocidade de absorção do açúcar. A manga é outro exemplo clássico. Rica em vitamina A, vitamina C e antioxidantes, tem um sabor adocicado e irresistível, mas um índice glicêmico mais alto. Comer uma manga inteira de uma vez, especialmente em jejum, tende a provocar uma elevação brusca da glicemia. Uma forma prática de aproveitar seus nutrientes é consumir pequenas fatias como sobremesa, preferencialmente depois de uma refeição rica em fibras e proteínas, que ajudam a atenuar o impacto glicêmico. O abacaxi também oferece benefícios notáveis. Suas enzimas digestivas podem ajudar na absorção de proteínas e sua vitamina C fortalece o sistema imunológico. Porém, o índice glicêmico elevado torna importante limitar a quantidade, especialmente para quem já enfrenta dificuldade em controlar o açúcar no sangue. Servir uma pequena rodela de abacaxi após uma refeição rica em vegetais fibrosos é uma maneira de saborear a fruta sem exageros. A banana, talvez uma das frutas mais presentes no dia a dia, tem grande valor nutricional, sendo excelente fonte de potássio, importante para o controle da pressão arterial e para o bom funcionamento muscular. No entanto, uma banana grande pode ter uma carga glicêmica considerável. A solução não é eliminá-la, e sim ajustar a porção. Meia banana com aveia ou com pasta de amendoim, por exemplo,
pode ser uma opção equilibrada para um lanche ou café da manhã. Por fim, a melancia se destaca pelo alto índice glicêmico, embora sua carga glicêmica não seja tão alta devido ao grande volume de água. Ela hidrata e fornece potássio, mas deve ser consumida em fatias menores e, de preferência, associada a alimentos que forneçam fibras ou proteínas. Uma combinação com sementes de chia ou linhaça, que acrescentam fibras, pode ajudar a reduzir o impacto na glicose. Essas estratégias simples mostram que não é preciso abrir mão do sabor ou da variedade. O importante é a consciência sobre quantidade e momento do consumo. Se você costuma fazer um lanche no meio da tarde e sente fome logo depois, pode ser um sinal de que a escolha ou a combinação da fruta precisa ser repensada. É natural que surjam dúvidas e receios quando falamos em frutas mais doces. Quem nunca pensou que o prazer de comer uma manga bem madura teria de ser deixado para trás depois de um diagnóstico de diabetes? Mas não é necessário transformar a alimentação em uma lista de proibições. A chave está no equilíbrio e na moderação. Controlar a glicemia não significa abrir mão da vida social ou dos alimentos que trazem lembranças e conforto. É possível comer uma fatia de melancia em um dia quente de verão ou degustar algumas uvas em uma celebração, desde que se compense com ajustes no restante das refeições e, se possível, com atividade física extra para aproveitar melhor a glicose circulante. Essas escolhas conscientes também ajudam a evitar o efeito rebote das dietas extremamente restritivas, que frequentemente levam a episódios de compulsão. Quando a pessoa entende que pode saborear essas frutas em pequenas quantidades, a ansiedade diminui, o prazer de comer se mantém e o controle glicêmico se torna mais sustentável. Cada decisão conta. Planejar a forma de consumo, escolher o momento do dia, associar com alimentos ricos em fibras e proteínas, tudo isso contribui para que uva, manga, abacaxi, banana e melancia continuem fazendo parte da vida, sem colocar em risco o equilíbrio da glicemia e a saúde de longo prazo. Equilibrar a alimentação quando se tem diabetes ou pré-diabetes não significa viver em um universo de proibições. O segredo real está na forma como as frutas são escolhidas, combinadas e distribuídas ao longo do dia, criando um padrão alimentar variado e colorido. Cada cor de fruta traz um conjunto diferente de fitonutrientes, antioxidantes e fibras. Quando se monta um prato com morangos vermelhos, kiwi verde, manga alaranjada e mirtilos roxos, é como se estivesse oferecendo ao corpo uma equipe completa de defensores contra a inflamação e o envelhecimento precoce. Essa variedade é muito mais importante do que se fixar em uma única fruta perfeita. Diversidade garante a presença de vitaminas e minerais que se complementam e protegem a saúde em múltiplos níveis. Para que essa estratégia funcione, é essencial pensar não só na qualidade, mas também na forma de consumo. Comer a fruta in natura é sempre a melhor escolha, pois mantém as fibras que ajudam a desacelerar a absorção do açúcar. O suco, mesmo que natural, concentra mais frutose e perde a barreira de fibras, gerando picos de glicemia que podem ser difíceis de controlar. O mesmo vale para frutas secas, como uvas passas ou tâmaras, que têm a água retirada e, consequentemente, uma concentração de açúcar muito maior. Uma pequena porção pode conter a mesma quantidade de carboidratos que várias frutas frescas. Saber disso ajuda a evitar aqueles deslizes que parecem inofensivos, mas comprometem o controle glicêmico. Outra estratégia poderosa é combinar frutas com alimentos ricos em proteínas ou gorduras boas, criando refeições mais equilibradas. Uma maçã com casca acompanhada de castanhas ou um iogurte natural com morangos e sementes de chia são exemplos que mantêm a glicose estável e prolongam a sensação de saciedade. Essas combinações fazem diferença para quem enfrenta rotinas intensas e precisa evitar os picos e quedas de energia ao longo do dia.
Esse tipo de cuidado também previne aquele impulso de buscar lanches ultraprocessados, que no fim das contas aumentam a glicemia de forma muito mais acentuada do que qualquer fruta. A moderação é outro pilar indispensável. É natural que algumas frutas despertem mais desejo, mas comer de tudo um pouco, respeitando as quantidades, é a chave para evitar o efeito rebote das dietas restritivas. Quando alguém se proíbe completamente de comer uma fruta que adora, a chance de, em um momento de fraqueza, exagerar e perder o controle é muito maior. Permitir-se saborear um pedaço de manga ou uma fatia de melancia em ocasiões especiais, dentro de um planejamento que equilibre os outros carboidratos do dia, é mais sustentável do que viver sob a pressão de nunca poder provar essas opções. Esses hábitos, quando repetidos, criam um padrão alimentar que não apenas controla a glicemia, mas também melhora a saúde de maneira global. Estudos mostram que dietas ricas em frutas variadas, como a dieta mediterrânea e a dieta DASH, estão associadas a menor risco de doenças cardiovasculares e maior longevidade. É o tipo de evidência que reforça a ideia de que a solução não está em eliminar, e sim em escolher com consciência. E essa consciência se estende ao planejamento das compras e da rotina. Ter frutas frescas sempre à mão, lavar e cortar para facilitar o consumo e pensar em combinações para lanches e refeições evita a tentação de alimentos menos saudáveis quando a fome aperta. Quando a alimentação se torna um conjunto de escolhas equilibradas, o impacto vai além da glicemia. A disposição melhora, a qualidade do sono tende a aumentar e até o humor se beneficia, porque nutrientes como vitaminas do complexo B, magnésio e antioxidantes influenciam diretamente no funcionamento do sistema nervoso. Ao longo do tempo, essa forma de comer se torna natural, e o controle do diabetes passa a ser uma consequência, não uma luta diária. O corpo responde de maneira positiva, a energia se mantém estável e o prazer de se alimentar continua presente, provando que variedade e moderação são aliados muito mais poderosos do que qualquer proibição. Agora é hora de dar o próximo passo. O vídeo que está aparecendo na tela vai ajudar você a subir mais um degrau nessa jornada rumo a uma vida mais saudável e equilibrada. Clique nele para continuar aprendendo, porque cada escolha consciente faz toda a diferença. Agradeço pela sua presença e espero você no próximo vídeo.